A questão da judicialização, nós todos que vivenciamos isso na prática, nós sabemos o tanto que isso é algo importante na atuação do poder público, especificamente no caso envolvendo a saúde, gera uma situação muito tormentosa. Basicamente, e eu não posso falar em nome, sentindo exatamente o que sente o juiz diante dessa situação, mas o que me parece é que, diante do juiz, é colocado um confronto um tanto quanto desigual, assim, porque, na verdade, o que se tem é, de um lado, uma política pública, muitas vezes distante, fria, abstrata, incognoscível até, né, já que é própria do executivo, o conhecimento todo que a embasou. E, do outro lado, a gente tem uma vida humana, né, um problema tipicamente humano que nós todos vivenciamos, questões de saúde, vida e morte, questão dos familiares, toda aquela dor que realmente torna uma decisão um caso difícil, né, um caso hercúleo. Então, não querendo simplificar a complexidade de uma decisão como essa, falando aqui agora de uma forma parcial, eu sou parte, né, eu sou advogada pública do município de Belo Horizonte, então eu vim apenas para conversar com vocês um pouco sobre como nós, advogados públicos, podemos enfrentar melhor essas questões complexas. Como que funciona aqui para passar? Só apertar aqui. Ok. Bom, então, vou falar especificamente sobre os medicamentos, que são as questões mais complexas. E eu, basicamente, dividi essas estratégias em teses que eu considero fortes e em teses fracas. Não no sentido de que as teses em si não têm substrato, mas no sentido da permeabilidade, maior ou menor permeabilidade que essas teses têm no judiciário hoje, haja vista o fato de que a gente tem uma jurisprudência bastante consolidada nessas questões. Então, eu começo falando das teses fracas para ir às mais fortes, entendendo fracas nesse sentido, né? Não que eu não acredite nelas. A primeira é a questão da repartição de competências, né? Que é uma questão sempre invocada, já que, em regra, a gente vai ter os 3 entes federativos no polo passivo de uma ação como essa, e todos nós que trabalhamos com isso sabemos o tanto que há uma discussão jurídica sempre presente em relação a se saber, de um lado, se a questão da distribuição da saúde pública ela é um dever de todos e de forma solidária, isso significa que todos os entes devem fornecer todos os tipos de prestação que lhe forem demandados judicialmente, ou se há aí uma divisão de competências que a gente pode alegar judicialmente. Então, de um lado, a gente tem um regramento infraconstitucional, né, formado por portarias, instruções, leis, que tentam organizar essa prestação de saúde, e, do outro lado, a gente tem o artigo 196 da Constituição, que fala que a saúde é um dever do Estado. Como advogada do município, e como advogada, na verdade, de qualquer ente federativo, o que a gente tem que fazer é conhecer bem essa repartição de competências e não apenas confrontar a tese da solidariedade, que está muito forte já na jurisprudência, mas explicitar os problemas que, no caso concreto, essa tese pode causar, deixando bem claro que, na verdade, o que a gente pode falar quando fala assim solidariedade é dizer que há uma solidariedade no sentido de que todos os entes devem prestar à saúde pública, mas que essa solidariedade não implica dizer que todos os entes devem prestar todas as ações conjuntamente. Então, há uma necessidade de se verificar uma questão de subsidiariedade em cada tipo de prestação, de acordo com a competência de cada ente. E eu acho que a questão, judicialmente, o que mais importa nesse aspecto é evidenciar que a tese da solidariedade, não no sentido de que a prestação de saúde deve sempre ser alcançada, mas sim no sentido de que cada ente tem que prestar as ações que lhe são atribuídas. Essa tese, né, baseada no artigo 196 da Constituição, ela gera uma superposição de ações, gerando uma ineficácia muito gravosa para a sociedade.
não no caso específico, talvez, da ação judicial, porque, obviamente, se o autor receber 3 vezes a mesma prestação, ele já vai estar sendo contemplado, mas em face de toda a sociedade, muitas vezes um desvio de recursos que poderia atender várias outras pessoas. Então, por isso a superposição de ações. E a compreensão da solidariedade, nesse sentido de obrigar todos os entes a prestar a mesma ação, ela é uma violadora do princípio da eficiência, com prejuízos que valem a pena ser ressaltados nos casos concretos, quando a gente tiver esses dados disponíveis, demonstrando, por exemplo, que, às vezes, isso acontece, em vários casos que eu pego, acontece o município, o Estado e a União. Às vezes, a União depositou o valor, o Estado fornece, e a gente fornece porque, afinal de contas, todos têm uma decisão judicial sob pena de multa, prisão. Então, a ansiedade, né, o cumprimento da decisão judicial, obviamente, é um dever. Então, é preciso evidenciar as consequências para esse entendimento da solidariedade que ignora as ações específicas e individuais de cada ente. Aqui eu coloquei uma jurisprudência, uma decisão do Tribunal de Justiça que reconhece a competência do município para atender os medicamentos da farmácia básica e a competência dos estados para os medicamentos excepcionais, que hoje não são mais compreendidos, né? Eu acredito que já tenho dito aqui também, mas não se atém à questão das doenças raras, né? Os medicamentos excepcionais são aqueles que são custosos, seja porque o tratamento é prolongado, seja porque o valor unitário deles é muito alto, que não acontecem de uma forma geral na sociedade como regra. Então, avaliar esses elementos, o custo do medicamento é algo que você pode evidenciar facilmente numa pesquisa na internet, e deixar claro isso quando extrapola a competência do município. A questão da reserva do possível incluo entre as teses fracas, no sentido que eu já enunciei, porque ela deve ser usada de uma forma muito concreta. Não adianta falar que o município tem recursos limitados e, por isso, ele não pode atender à pretensão autoral. O que toda a jurisprudência vem sendo construída no sentido de que a reserva do possível ela deve ser comprovada. Então, se for possível, no caso concreto, demonstrar que os recursos são limitados, que esses recursos têm uma finalidade e que é o atendimento de uma pretensão, de um medicamento caríssimo, importado, que vai aumentar apenas 0,01% na eficácia, que nem outros países do mundo utilizam, isso tudo para fundamentar a reserva do possível, que é uma defesa que é defensável, no sentido de que, obviamente, nenhum ente público, o município especificamente, vai dar conta de atender todas as pretensões de todos os indivíduos, né? O limite é material, ele é inegável. E aqui uma jurisprudência que eu grifei ali, demonstrar comprovadamente, para ver que aceita-se, mas isso tem que ficar demonstrado nos autos, essa limitação. A carência financeira do autor também, dentro das teses fracas, que seriam 4 que eu coloquei aqui, porque a gente sabe que o direito à saúde é um direito de todos, né? E, evidentemente, não há uma restrição constitucional para cidadãos que merecem receber essa prestação e para cidadãos que não. O que a gente tem é um fato, que é uma sociedade desigual, um fato que é um limite de recursos, e esses fatos eles tornam razoável que os recursos públicos para a saúde sejam direcionados para aqueles que, sem o apoio do Estado, não teriam condição de ter uma vida digna. Então, muitas vezes, vale a pena uma pesquisa, a mesma pesquisa que a gente faz para impugnar, às vezes, uma assistência judiciária gratuita, uma pesquisa que mostra que o autor tem condição, tem plano de saúde particular, ele pode prover e ter acesso àquela prestação de saúde, enquanto vários outros que estão na fila, aguardando, não teriam. E, por fim, dentro dessa primeira parte, a questão das prescrições de médicos particulares, que é algo problemático, não de uma forma absoluta, né? Mas até porque médicos do SUS também, às vezes, prescrevem medicamentos que não estão nos protocolos. Mas é uma forma da gente discutir
a importância de se conhecer a política pública de saúde ao receitar um medicamento. Então, às vezes, um medicamento... e também, nós todos sabemos disso, é uma realidade triste, mas é algo que tem que sempre ser considerado em relação à judicialização da saúde, que é o poder da indústria farmacêutica. E, muitas vezes, médicos atuando, instrumentalizando o poder dessa indústria de forma a garantir que alguns medicamentos tenham usar o poder judiciário como um meio para que esses medicamentos tenham mercado. Isso, assim, tem vários livros, vários pesquisadores que já demonstraram, já comprovaram isso. E, então, questionar a prescrição de um médico particular é questionar, na verdade, não o médico, mas o conhecimento que está subsidiando aquela causa de pedir. Essa causa de pedir, ela se baseia no fato de que esse indivíduo está inserido numa sociedade que existe, que tem uma política pública de saúde, e que essa política pública ela dá conta dessa realidade. Esse médico tem consciência disso. Por que ele está prescrevendo esse medicamento e não aquele outro? Então, é mais uma forma de ensejar essa discussão acerca da política pública que existe. Ela tem que ser o norte, né? Tem que ser questionada para depois a gente verificar a possibilidade de ir além dela. E aí, passando para as teses fortes, como eu disse, a gente conhece esses precedentes, na verdade, essas discussões que houveram no STF nos últimos 4 anos, que ensejaram a suspensão de tutela antecipada que eu citei aí, e que que vieram junto com muitas audiências públicas, muitas discussões acerca da judicialização da saúde, e acabaram por se tornar um norte que nós, num processo, nós, advogados públicos, não podemos deixar de observar. E quais são essas diretrizes? Eu fiz aqui um resumo, na verdade, de alguns tópicos que foram considerados relevantes nessas decisões acerca de quando é razoável ou é defensável ou não a ingerência do judiciário na política pública de saúde. Então, a primeira questão é verificar se existe ou não uma política pública relacionada à pretensão judicial deduzida pela parte. E aí é óbvio que, se houver uma política pública que atenda àquela demanda e a parte está pleiteando justamente ela, não recebeu esse medicamento, presume-se que houve uma omissão, né, ilegal, indevida. Então, haveria o direito subjetivo à saúde. A questão é quando não há essa política pública. E aí, várias questões precisam ser discutidas no caso concreto. A primeira delas é se não há política pública porque há uma vedação legal à dispensação daquele medicamento. Isso é algo muito sério, porque a prescrição, a oferta, a distribuição de um medicamento que não está registrado na Anvisa é, inclusive, crime, né? É algo que atenta contra a segurança do próprio autor que está pleiteando aquele medicamento. Então, isso tem que ficar muito claro num processo, demonstrar a importância do registro na Anvisa como uma questão de segurança, porque o magistrado estaria preocupado com a saúde do autor, né, ao deferir a tutela. Então, vamos ver se aquele medicamento pleiteado ele vai ou não ao encontro dessa pretensão. Aí aqui tem uma decisão também, eu coloquei todas as decisões do TJ de Minas, porque, evidentemente, elas são o nosso maior norte para trabalhar no processo. E aí tem uma decisão que deixa claro que o medicamento que não é registrado na Anvisa, ele não pode obrigar um administrador público. O segundo ponto é a questão dos protocolos clínicos, né? Às vezes a gente tem um medicamento registrado na Anvisa, mas eles não estão inseridos nos nossos protocolos. Nós sabemos que isso pode se dar por vários motivos, tanto motivos que ensejariam o nosso dever de fornecer um medicamento, às vezes uma lentidão em incluir o medicamento no protocolo, mas também porque aquele medicamento ou ele especificamente já foi analisado e não foi considerado um medicamento relevante ou necessário para a política pública, ou porque existem já outros medicamentos que atendem aquela pretensão. Então, a questão dos protocolos dos medicamentos inseridos no protocolo também tem que ser evidenciada no processo, para que o magistrado tenha compreensão
de por que aquele medicamento não está no protocolo. É sempre porque a administração ela é burocrática, ela é lenta? A gente tem que evidenciar isso. Existe, inclusive, eu participei de um seminário um tempo atrás também com farmacêuticos e um deles fez um depoimento em que ele colocou que, não sei se foi por meio de entrevistas que foram feitas em uma pesquisa, que algumas indústrias elas pararam de pedir a inserção dos medicamentos nos protocolos, participar colocar os medicamentos deles para esse registro, para o protocolo, para que não tivessem um indeferimento que tornaria o medicamento dele já para sempre vedado. Eles deixam de colocar os medicamentos para serem analisados, para serem inseridos nos protocolos clínicos e estimulam a judicialização, porque aí, por meio da judicialização, eles conseguiriam os mesmos fins. Bom, isso, na verdade, não sou eu que estou dizendo, e também vale a pena pesquisar. O que é importante, como advogados do poder público, é demonstrar, nos casos concretos, se houve ou não a discussão em relação a cada medicamento e a importância dos protocolos. Esse é o ponto que eu considero mais importante, que é a questão das escolhas, né? A política pública de saúde, como toda política pública, ela decorre de um processo democrático, uma escolha legitimada, e muitas vezes a gente tem vários medicamentos que atendem adequadamente, com a mesma eficácia, com segurança, e que não são exatamente os medicamentos pleiteados pelo autor, mas que foram escolhidos dessa forma democrática que deveria preponderar em face ao interesse individual da parte. Então, a questão da verificação das alternativas existentes e fornecidas pela política pública de saúde são muito importantes. As alternativas, elas demonstram que o poder público atua diligentemente para atender àquela pretensão existente. Então, aí eu elenquei alguns pontos para serem trabalhados em cada caso concreto: verificar a segurança do medicamento, a eficácia, o custo, benefício, a melhora da qualidade de vida. Tudo isso para dizer que nem sempre um medicamento, se o medicamento, às vezes, ele tem um pouco menos de eficácia, mas essa redução ela é mínima, às vezes o custo dele é tão menor que essa política pública se justifica diante da sociedade, né? Porque ela vai atender à sociedade. Quando a gente está no processo, a gente tem um olhar muito focal no indivíduo, né? E uma escolha de um medicamento, às vezes um medicamento acontece muito, um medicamento de câncer, importado, caríssimo, que daria para comprar 500 outros. Isso tem que ficar demonstrado. Isso é uma forma de concretizar, de explicitar a escolha da administração. Isso também. Esse aí foi um trecho do Gilmar Mendes, numa dessas decisões que eu coloquei, que ele fala que, em geral, deve ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente. Então, privilegiando a alternativa existente no SUS. E aí, só uma observação que, por vezes, o autor já entra com a ação, escolhendo qual que é a marca do medicamento que ele quer, qual a marca do aparelho que ele quer, e isso é algo ilegal também, pela resolução do Conselho Federal de Medicina. O médico ele não pode prescrever, já indicar qual que é a marca, e isso é uma forma também de tentar combater essa pressão da indústria farmacêutica, e é algo que a gente tem que dizer, que o SUS ele deve, sim, fornecer uma prestação de saúde. O SUS tem o dever, né, o poder público tem o dever de prestar saúde. Isso não significa prestar o medicamento que o autor quer, o que o indivíduo quer, o que o cidadão quer. Isso é muito importante. Aí tem a questão dos medicamentos experimentais, que, obviamente, também eles não nos obrigam. E, por fim, a questão do domicílio, né, uma questão de competência também em relação aos próprios municípios. Verificar se aquele indivíduo ele
poderia ter aquela tutela, aquela demanda que ele levou a um município satisfeita pelo município de que ele faz parte. Aí, em relação a cuidados diante disso, a questão da prova. Por isso que eu até fiquei triste de ter perdido a palestra anterior, porque a nossa atuação como advogados públicos, nesse caso, ela é totalmente dependente do embasamento técnico que nos dá a administração, né? Esse embasamento de saber... Tudo isso que eu falei não é nada jurídico, é jurídico só no início. O resto todo é demonstrar o fato, como esses medicamentos foram escolhidos, por que eles foram escolhidos. Ou seja, tudo isso, na verdade, se eu tivesse 1 minuto para falar uma estratégia do poder público, judicialmente, em relação à judicialização. Qualquer judicialização, eu diria que a gente precisa conseguir explicitar claramente a razão da política pública, o fundamento da política pública, o que é que justifica uma escolha em detrimento da outra. Esse é um aporte que a gente tem que levar para o juiz para ele verificar, naquele caso concreto, se aquela política pública ela está sendo bem exercida ou não. E aí, é sempre bom, judicialmente, deixar claro que os fatos constitutivos do direito do autor, que, no caso, são demonstrar que a nossa política pública ela é problemática, que a alternativa que a gente tem é ineficaz, que o medicamento não é experimental, isso tudo é fato constitutivo do direito do autor. Então, cabe a ele provar. Por cuidado, nós já vamos levar o embasamento técnico que a gente vê, mas é sempre bom... deixar clara essa questão das provas. E, nesse sentido, até coloquei um trecho do Gilmar Mendes, que ele já comecei produção padronizada de iniciais, porque ele chama atenção para o fato de haver uma produção padronizada de iniciais, contestações e sentenças, peças processuais que muitas vezes não contemplam as especificidades do caso concreto examinado. Isso é uma realidade. Obviamente, as questões de saúde são questões de massa, muitos processos, e justamente por isso que a gente tem que tomar o cuidado de fazer o caminho reverso, né? Pegar as teses e pegar os fatos e especificar claramente. Não adianta falar assim, não é solidário, a competência é do outro, tem alternativa, e não, né? Tem alternativa, quais são? Qual a eficácia delas? Qual o preço desses medicamentos? Por que esse não outro? É um trabalho, é árduo, né? Principalmente para a gente que tem muitos processos, mas é só assim que a gente vai conseguir atacar a judicialização no âmbito do judiciário. Né? A judicialização ela é no âmbito do judiciário, mas atacar no âmbito do judiciário, porque existe também uma forma de atacar administrativamente, né? Que já foi dito. E eu trouxe para vocês uns quesitos que eu utilizo para embasar as minhas peças, minhas contestações. Eu envio esses quesitos para a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Então, eu pergunto se existe a política pública e, se ela existe, de quem é a competência, se esse medicamento é ou não excepcional, se existe uma política específica da União. Eu pergunto se há o registro na Anvisa e para qual finalidade, porque isso é importante também. Às vezes existe o registro na Anvisa, mas ele é para outra doença que não aquela que o autor tem, né? Se tem evidências científicas de que o fármaco que ele está pleiteando ele tem maior eficácia do que o nosso, e se a gente tem um tratamento alternativo, o que é que a gente pode demonstrar, quais são as evidências que atestam a superioridade do nosso medicamento e quaisquer dificuldades e complicações que tenham naquele medicamento que ele pleiteou, porque às vezes um medicamento tem um efeito colateral péssimo, e isso precisa também ficar explicitado no processo. Finalizando, só coloquei aqui procedimentos, porque no caso dos procedimentos a gente vai usar basicamente as mesmas teses, mas o que fica mais relevante em relação aos procedimentos é a questão da fila, né? A questão da ordem, que a judicialização acaba sendo uma forma de alguns cidadãos burlarem a fila, né, de prestação de saúde. Isso é muito sério, porque às vezes tem gente lá que tem uma doença mais grave, às vezes a doença da pessoa que entrou é até eletiva,
E o acesso à justiça, infelizmente, a gente ainda não alcançou a sua plenitude, então, às vezes, nada, no processo, a gente acha que está beneficiando aquela pessoa, e, na verdade, o que a gente está criando é um atalho para algumas pessoas terem um acesso à justiça e à saúde antes de outras pessoas. Só isso. Muito obrigada, gente. Doutora Marina, muito obrigada pela sua palestra. Acho que foi muito esclarecedor. Se os secretários e prefeitos tiverem trazido seus procuradores, eles vão estar muito satisfeitos de ter escutado sua palestra. E, como muitos não trouxeram, eu já gostaria de pedir que você disponibilizasse para a gente deixar no nosso portal, na página do Departamento de Saúde, para que fique acessível para todas as prefeituras, todos os municípios. Faço o mesmo pedido para o doutor Tiago, e farei para as mesas anteriores também da área de saúde, que foram muito interessantes. Eu acho que aqui você mostrou alternativas para que a gente possa responder, né, de uma maneira justa os processos, né? E aí eu queria só colocar o seguinte, uma coisa a gente precisa deixar bem claro: o SUS ele não faz doação de medicamento, ele faz dispensação de medicamento. E isso existe uma diferença muito grande, porque para dispensação a gente possui inúmeros critérios, que muitos deles foram apresentados na nossa palestra. Então, eu acho que é importante os municípios terem total conhecimento desses critérios, se apropriem disso, para que possam embasar suas respostas da melhor forma. Doutor Tiago. Embora a nossa colega, doutora Marina, tenha abordado muito bem as experiências dela, é válido lembrar que as experiências dela são experiências da capital. E eu vim aqui para trazer experiência aos senhores do interior. O interior do Estado, né, na realidade, é bom a gente falar aqui que Minas Gerais é o Estado brasileiro que mais municípios possui. Aqui em Minas Gerais, nós temos 15,5% dos municípios brasileiros. Além disso, são 853 municípios, né, gente? Aí bem representados pela AMM. Então, é um privilégio para mim vir aqui representar os municípios, porque os municípios, nós que vivemos no interior, nós vivenciamos uma realidade muito diferente da capital. Uma realidade de falta absoluta de dinheiro, uma realidade distante dos grandes centros. Então, para entender aqui as soluções judiciais, sendo do interior, eu acho importante destacar isso, essa dificuldade do interior, né? Tem dinheiro sobrando aí no município de vocês? Acredito que não. Barbacena, que é o meu município, não tem. Eu trouxe aqui até pelo avançado da hora, para tirar o sono de vocês aí, 3 casos divulgados na imprensa do mês de outubro agora, né, sob o título Prefeitos decidem por paralisação, no norte de Minas. A mensagem fala que 71 prefeitos do norte de Minas estiveram reunidos em busca de soluções para evitar a falência das prefeituras da região. É sabido, né, por estudo recente, que só 30% das prefeituras atualmente têm CND. É um fato interessante porque isso mostra a inadimplência de 70%. E mesmo os 30%, nós bem sabemos, como integrantes do município, que possuem sim, porque o secretário, porque o prefeito se esforçou e fez parcelamentos. Então, ou seja, se a gente considerar esses parcelamentos, a gente vai verificar que é muito mais de 70% de inadimplência. As inadimplências vieram retratadas nessa notícia que eu comentei, e que eu vou citar aqui casos de 2 cidades só para se ter uma ideia, que receberam bloqueios do INSS, por conta de débito do INSS, que vem aí ainda agravar ainda mais a questão da judicialização. Porteirinha, por exemplo, a população de 37 mil habitantes, teve um bloqueio do repasse do FPM de 546 mil em outubro. Sobrou para ela 77 mil para fazer face às obrigações dela. Caso pior que eu cito aqui, do mês passado, viu, gente? Capitão Enéas, população de 14 mil habitantes, recebeu 346 mil do FPM, teve retido 346 mil, ou seja, não sobrou nada. E aí, como é que fica? Então,
eu citei aqui casos de débito de INSS, mas só para mostrar o tanto que agrava com a situação aqui da judicialização. Nós tivemos em Barbacena, para ver que acontece também o bloqueio no caso da judicialização, um bloqueio de um determinado processo que, através do sistema Bacen Judice, que é um sistema eletrônico, o próprio juiz faz o bloqueio pelo sistema, ou tivemos lá um bloqueio da saúde feito na área da educação, em cima de uma verba que já tinha destinação própria, em cima de uma verba que não poderia ser usada de outra forma. O que aconteceu? O que o nosso presidente citou aqui mais cedo, que foi a necessidade de repor esse dinheiro para fazer face à educação com dinheiro de recurso próprio, né, comprometendo aí aquelas demais obrigações que o município tinha. Um prefeito lá de Lagoa dos Patos comentou uma coisa muito interessante que me motivou a organizar essa palestra. Ele comentou o seguinte: a população principal afetada com todos esses problemas não tem noção do que vem acontecendo. Eu vou mais além. Não é só a população que não tem. Muitas vezes os gestores, os servidores, os médicos, os advogados também não têm. Então, eu trouxe aqui para ver que é uma coisa antiga, desde 2012 a própria sociedade já fala nesse problema. O Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo metropolitano de BH, ele relatou no movimento de janeiro do ano passado o seguinte: os anúncios recentes de investimentos em Minas por parte da União, histórica e politicamente retardados por descompassos técnicos ou outros, não pode significar um afago que aquieta. Minas merece mais. Os municípios merecem mais. Então, por isso a importância desse evento, né, e que eu parabenizo a AMM, mas eu acho que é importante também que tenhamos outros movimentos, e é válido aqui citar o movimento da Frente Mineira de Prefeitos, a FMP, né, presidida hoje pelo prefeito lá de Divinópolis, Vladimir Azevedo, mas que tem um grande colaborador, o doutor Eric Nilson Souto, está aqui na primeira fileira, teve um problema, mas voltou para me ouvir. Obrigado, doutor Eric. O doutor Eric, ele faz, junto à FMP, uma coisa que, às vezes, alguns municípios não sabem, um trabalho espetacular. Ele faz, além de encontro de prefeitos, está tendo agora o 100º encontro de prefeitos em Araxá, vai ser no final dessa semana, o início. Ele faz também um trabalho de encontro de procuradores, exatamente para ter uma reciclagem, exatamente para aprimorar os procedimentos judiciais, para aprimorar o trabalho técnico do corpo que está dentro da prefeitura. Então, parabenizo também o senhor por isso. E, além disso, né, nas entrelinhas, ele também montou na internet, para usar o avanço tecnológico de hoje em dia, um grupo de estudos e de troca de experiência entre procuradores, que eu tenho a honra de integrar e participar. Ele que tem uma identidade comigo, porque a família dele atua junto com ele, né, ele atua junto com a esposa, que também é advogada. Eu sofro do mesmo mal, viu, gente? A minha esposa também é advogada. Então, a proposta do meu tema aqui é o seguinte: temos que convocar, alertar os operadores de direitos, as procuradorias, as advocacias, os demais servidores. Temos que começar em casa. A advocacia pública, gente, não pode ser mais vista da forma que era há 20 anos atrás. A advocacia pública, ela também tem que avançar, tem que acompanhar o avanço, né, o avanço dos tempos. Então, eu acho que ela tem que sair da atividade só processual. Enquanto o procurador ficar só na atividade processual, aquilo que ele aprende no banco do direito, a coisa não vai andar e não vai modificar. Nós somos instrumentos de mudança, né? E essa mudança só se faz com atitude, e é isso que eu vou mostrar ali nas apresentações que eu vou fazer. A tela inicial aí da minha apresentação, vocês estão vendo que tem a cor preta. Na realidade, isso não é o acaso. Tem a cor preta porque a situação está preta. Vamos lá. Muitas pessoas, quando o evento começou a ser divulgado, me perguntaram: Tiago, você está indo falar sobre um tema para pessoas que não são advogadas, né? Algumas delas não são advogados, e você está indo discorrer aí sobre as soluções judiciais para mitigar os efeitos da judicialização.
O que é mitigar? Né? Então, eu resolvi fazer a primeira abertura aí, com a definição de mitigar, que é abrandar, atenuar, suavizar. Temos que caminhar nesse sentido e criar soluções. A Constituição Federal, gente, entendendo os novos tempos, a era digital, ela fez no mês passado 25 anos, né, com 73 emendas constitucionais aí até junho de 2013, então a média de 3 por ano. O que isso indica? Isso indica evolução. As coisas estão evoluindo, né? Os direitos e deveres individuais foram inseridos, e coletivos também, inseridos na Carta Magna, também chamada, né? Estão aí há 25 anos, estão sendo aperfeiçoados, inclusive, com emendas constitucionais. Então, demorou também 25 anos para as pessoas entenderem e exigirem. A judicialização, no meu entendimento, é porque a sociedade hoje está aprendendo a exigir. As normas mais utilizadas, eu coloquei 3 telas, lógico que eu não vou ficar relatando aqui, norma por norma. Por que eu pus em 3 telas e discorri as principais normas legais inseridas na Constituição Federal, no texto federal? Para mostrar para vocês o arcabouço jurídico, a gama de instrumentos que existem na Constituição Federal para a pessoa postular judicialmente. Ou seja, a pessoa, quando tem um problema de saúde, ela tem um universo de fundamentos para poder buscar aquilo que ela reclama. Só pelo número de palavras aí, dá para vocês verem que são muitos artigos. Vamos lá, essa tela, essa segunda tela também, são todos artigos. Essa terceira também, sendo que, ao final, eu complemento ali com o Estatuto do Idoso, que também é muito utilizado, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Orgânica da Saúde, que é conhecida também de Lei do SUS, ela é a Lei 8080, que já foi bem debatida aqui. Existem outras leis também, isso é só para ver o tanto de fundamento que existe à disposição para o pleito judicial. Os mecanismos processuais mais utilizados é a ação civil pública, o mandado de segurança e as ações ordinárias de obrigação de fazer ou de dar. Dentre os artigos da Constituição Federal, eu separei só um, para não ficar mostrando todos, que é aquele artigo que garante a saúde como direito social, como direito fundamental estabelecido aí pela Constituição Federal. Mas é preciso a gente falar o seguinte, a preocupação do poder constituinte, ou seja, quando a Constituição foi formada, era dar efetividade às ações e programas na área da saúde, e também nas outras, lógico. Princípio esse, constitucional também, chamado de máxima efetividade das normas constitucionais. Mas existem limites a essa efetividade. Na democracia, né, embora seja a democracia que a gente tanto lutou para conseguir, não há direitos absolutos, porque existem outros. Então, a necessidade de informar isso, ela passa pelos operadores de direito e por todas as pessoas que nós vamos citar aqui. As principais pretensões de quem busca o direito à saúde concentram em atendimento médico, exames de diagnósticos, tratamentos, medicamentos e insumos terapêuticos, por via judicial. Utilizam muito aí o artigo 196, que garante também que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Só que o funcionamento demanda um altíssimo custo. E vocês, em cada município, né, de atuação, sabem que isso custa caro. A falta ou falha na prestação de assistência evidencia, no nosso entendimento, a ineficiência da estrutura do SUS, que, lógico, foi um grande avanço, mas ainda tem muito o que ser feito na área de saúde. Qual o papel dos municípios, então, gente? É preciso definir que papel que é esse. Onde que o município entra nessa questão? Ele entra, isso legalmente falando, na prevenção, na atenção primária, na atenção básica. A distribuição de competências entre os entes federativos. Muita gente fala que não é o meu dever, né, não é minha competência, mas o que é, então? Eu trouxe aqui a definição das responsabilidades, o que está inserido como responsabilidade de cada um. Né? Há necessidade de entendê-las. A organização se dá mediante divisão administrativa com base em critério de complexidade de ações e serviços. Os municípios estão aí dentro da menor complexidade, do baixo custo. É aquela atenção primária, atenção básica que eu comentei, medicamentos básicos. O Estado já está na média e alta complexidade, ou seja, médio e alto custo. A União, por sua vez, já está aí na alta complexidade, no alto custo,
participando mais juntamente com o Estado, por orientação do artigo 7º e 8º da Lei Orgânica do SUS, das assistências, dos medicamentos excepcionais, assim chamados. A previsão legal de divisão dessa competência, né, quando a desembargadora falou aqui mais cedo que, na realidade, a solidariedade e a responsabilidade, ela não atinge o usuário. Ela pode não atingir o usuário, mas depende da nossa atitude mostrar também para o usuário, como ela bem disse, que é preciso buscar a pessoa certa, é preciso invocar da pessoa certa. Esse artigo aí da Lei Orgânica da Saúde, ele define bem o critério de competência, né? Ele fala que a União dos Estados, Distritos e Municípios exercerão em seu âmbito administrativo, ou seja, cada um no seu quadrado. Enfim, as soluções, que é o que eu disse, a atitude, a conscientização. Os munícipes, gente, o povo, trabalha, paga tributo, conhece cada vez mais os seus direitos. Isso é fruto da globalização, da internet. Quem hoje em dia não usa uma rede social, um Skype, MSN, hoje em dia já tem uma PPS, minha filha usa mais do que eu, né? 7 anos, ela sabe mexer mais do que eu. Então, mas não conhecem, gente, as pessoas são muito tecnológicas hoje em dia, mas não conhecem a distribuição de verbas públicas. Então, às vezes, está precisando de uma coisa, ela vai buscar sem estar conhecendo essa divisão. Então, as pessoas exigem cada vez mais. A frase marcante que é válido a gente mencionar com esses movimentos sociais é que o gigante acordou, frase aí de 2013. Então, a mensagem que eu trago para os municípios, acordem também, municípios. Acordem, ou outras formas de gestão surgirão. A falta de conhecimento, então, gente, não é privilégio do povo. A equipe de governo, servidores públicos, autoridades, demais envolvidos na administração, também estão mal informadas e precisam conhecer essa sistemática. Nós trazemos aqui, então, como solução judicial, que não passa só, como eu disse, pela atividade processual, o advogado não pode mais ser o processualista, ele tem que também saber e mexer com essas demais questões, ela passa por uma conscientização geral, que é o que a gente tem implantado em Barbacena. A conscientização nada mais significa que atitude. Eu dividi em 2 tópicos. Essa atitude seria uma atitude interna e externa, né? Na realidade, você fazer uma conscientização forte junto aos seus servidores, junto aos seus procuradores, junto aos membros da área da saúde, e uma outra conscientização perante o Poder Judiciário, Ministério Público, defensores, advogados, paralelamente depois ao povo, com medidas educativas para que a responsabilidade venha pegar quem tem que pegar. Quando for o Estado, o Estado, quando for a União, a União. Nós aconselhamos que os contatos sejam personalizados, façam as reuniões de forma setorizada, né? Em loco, eu acho super interessante. O juiz é difícil terem tempo para poder ir até o município, mas a gente tem conseguido isso com os procuradores, com os defensores públicos, porque a partir do momento que você chama eles para conversarem dentro da sua estrutura, eles vão conhecer lá o seu posto de saúde. Eles vão conhecer lá a estrutura que você tem administrativa, que é diferente, muitas vezes, dos gabinetes que eles trabalham. Então, é uma conduta que a gente passa a tomar no sentido dessa conscientização, que traz excelentes frutos, como vocês verão mais na frente. Nós fizemos um levantamento, gente, essa conscientização não fica só na conversa. É preciso que se estabeleça administrativamente, internamente, em cada município, esse rol de contatos entre os servidores, do advogado com o técnico, com o médico, com o farmacêutico que atua no município, para, primeiramente, como se faz essa mudança? Fazer um levantamento interno, descobrir como que está o meu município. Será que eu sei como que está o município? Será que o advogado que está lá contratado por vocês, gestores, sabe qual é a real situação do município? Então, essa é a primeira conduta. Depois da conscientização, dando cumprimento à atitude que eu estou recomendando, vocês têm que implementar a coisa. E a forma de implementar é fazer os levantamentos internos. Eu trouxe aí um exemplo feito lá em Barbacena, um levantamento feito a nosso pedido lá na Secretaria de Saúde, do estimativo de gasto com medicamento por categoria assistencial,
com esse trabalho, a gente conseguiu mostrar ali no primeiro ícone que o mandado judicial está quase no mesmo nível da atenção primária. Ou seja, o dinheiro que vem como obrigação do município de dar atenção primária, básica no município, está quase se igualando aos mandados judiciais. Eu trouxe aí para mostrar também como que isso está quase igualando. Do lado roxo ali nós temos a atenção primária, o mandado judicial em azul, né? Você vê que está meio a meio, o gasto é enorme. Trouxe aí também, se formos considerar os repasses federal e municipal, vão tirar o repasse estadual, olha, o gasto com mandado judicial, ele ultrapassa em muito a atenção primária. Esse levantamento foi feito até meados desse ano. Até meados desse ano, então, o município de Barbacena já tinha desembolsado R$ 1 milhão com medicamentos e demais procedimentos através de mandado judicial. Há uma estimativa que até o final do ano chega a 2 milhões. Mas esse quadro aí revela também que, considerando o repasse federal e municipal, que se a gente tira o repasse estadual, com o federal, o mandado judicial está indo para cima. Por quê? Voltamos àquela primeira premissa. A União não nos repassa o dinheiro que deveria. Tá. Então, para o enfrentamento judicial, nós temos aí alguns aconselhamentos: fornecer nota técnica ao jurídico, formalizar câmara técnica, planejar os recursos, verificar a situação do componente especializado e aprimorar o contato com os operadores de direito. Um dos formulários nós listamos para movimentar isso. Quando chega o mandado judicial no município, os técnicos do município já ficam de posse desse formulário de análise e encaminha junto com o mandado judicial para facilitar a nossa defesa. Outros procedimentos, subsídios essenciais. Pesquisa de normas. Os advogados públicos têm que pesquisar, têm que conhecer as normas, senão não tem jeito de fazer a defesa. Pesquisa sobre os medicamentos, prescrição médica, suas possíveis alterações. É preciso que os procuradores conheçam, né, dos medicamentos, das prescrições, e saibam quando é possível alterar e quando não é. A identificação e cadastramento próprio dos processos de saúde, separar os processos, né, utilizar esse processo de forma separada para que a gente possa depois, inclusive, buscar o ressarcimento, como eu estou apontando ali. A obtenção de relação dos itens distribuídos pelo município por força judicial para as devidas restituições, mas também para repasse das informações aos órgãos, né, Ministério Público, juiz, etc. Ali eu coloquei a portaria do Ministério da Saúde, de 2010, ela estabelece, basicamente, o que compete à União, compete aos estados, compete aos municípios. Pesquisa e divulgação das listas, que é o que eu acabei de falar, para conhecimento geral, entrega do material aos envolvidos, confirmação da validade da recomendação CNJ 31. O CNJ pediu uma recomendação que tem entre as questões, e isso é desde 2010, que manda que os juízes ouçam os gestores antes de dar liminar. Isso não vem sendo aplicado. No meu pensamento, eu acho que até tem juiz que não sabe disso. Então, nós entramos em contato com o CNJ para confirmar a validade, se ainda está em vigor. O e-mail foi lançado no dia 27 de agosto e foi confirmado. O CNJ confirmou ao município de Barbacena que isso está em vigor, então autorizando a gente a utilizar isso nas defesas também. A análise da documentação que instrui o processo é essencial para a definição da atuação processual, verificar quais recursos cabíveis da defesa, etc. Nós temos aí alguns tópicos de defesa, como a vedação da atuação do juiz como legislador positivo, ou seja, o juiz não pode ser o administrador, falta de interesse de agir, quando há falta de prova de ineficácia ou inadequação de qualquer dos fármacos, né, dos medicamentos disponibilizados pelo SUS, a ilegitimidade do ente municipal, que é o que nós já falamos, quando a responsabilidade não é da esfera municipal, princípio da reserva do possível, já foi muito bem abordado pela doutora Marina, e é importante a gente colocar, acrescentando o que ela falou, que os recursos são finitos, são limitados. Então, o que é finito é limitado, né, não é dado a gente atender o que não é possível. Observância do princípio ativo prescrito, né, verificar que princípio ativo que está na receita para poder postular e mostrar ao juiz que o certo é apresentar e disponibilizar o medicamento através desse princípio ativo. Observância da existência do registro do medicamento
pleiteado, ver se esse medicamento está no formulário técnico, se ele tem aprovação e registro no Ministério da Saúde. Se não tiver, é um método que invalida e que desobriga o município de fornecer. Observância da pertinência da prescrição no tratamento. Aí vem aí um trabalho junto aos técnicos, aos técnicos da área da saúde, para verificar se aquilo realmente é adequado e necessário. Observância dos programas de assistência farmacêutica, ausência dos requisitos para postulação judicial aos serviços de saúde, né? A impossibilidade de cumprimento de obrigação decorrente de pedido incerto e determinado, ou seja, aqueles pedidos são dados pelo tempo que se fizer necessário, ordem judicial dessa não é adequada. A impossibilidade de fornecimento de medicamentos para câncer pelos entes municipais, muitas pessoas não sabem, mas existem centros de alta complexidade em oncologia, são os CACONs, são financiados pelo governo federal, e muitas vezes as pessoas, sem saberem, pedem isso ao município. Nós temos casos no município de Barbacena, de paciente de câncer que pediu medicamento de R$30 mil. Assim que, com o procedimento administrativo foi disponibilizado, ele faleceu, estamos lá com medicamento de R$30 mil, que não aceita devolução, a gente não tem o que fazer com ele. A inexigibilidade da ordem, com prazo certo e exíguo, que foi falado antes, afronta os princípios da legalidade e da razoabilidade. Nós temos o devido processo legal. Toda compra, todo procedimento na administração pública precisa do devido processo legal, da instrução dos processos. Como fazer esse processo em prazos tão curtos? Se a gente precisa fazer aí, mesmo sendo dispensa a inexigibilidade, precisa de ratificação do prefeito, precisa de publicação, precisa de achar quem vai vender o medicamento para a gente. Se não tiver quem vender, o que vai fazer? Então, está aí, é uma coisa que a gente utiliza muito nas nossas defesas, com base na lei das licitações, 8666. A ordem autoriza o descumprimento da lei? Essa é a maior pergunta e objeto de embargos e de recursos. Nós entendemos que não autoriza. Nós informamos no processo a tramitação do processo administrativo e cobramos do juiz. Juiz, estamos autorizados a descumprir a lei? Até hoje, nenhum falou que está. Então, não descumpram a lei, gente. Não descumpram sem autorização expressa que justifique depois esse ato aos órgãos de controle. Tem o caso do câncer ali que eu tinha comentado. Impossibilidade de imposição de multa combinatória em desfavor do poder público. Temos a lei federal, que impossibilita concessão de medida contra atos do poder público, né, que não seria cabível nas hipóteses em que se esgote no todo ou em parte o objeto da ação. Coibir as possíveis parcialidades também, né? Nós trazemos aí só como exemplo, nada contra a Defensoria, né, a súmula 421. Os honorários advocatícios não serão devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença. Ou seja, nós evidenciamos que a maioria das ações da Defensoria Pública são contra o município e não contra o Estado. Levamos aos defensores públicos essa questão e trazemos ali uma jurisprudência mostrando que a Defensoria, quando atua contra o município, ela ganha honorários com isso. Então, vamos também trabalhar no sentido de evitar certas parcialidades. As matérias de defesa, entre as matérias adotadas, temos aí o chamamento dos responsáveis, que é Estado e União, mas não é o ideal. O ideal seria a exclusão do município. As ações de ressarcimento ao erário municipal, mas essas ações também demandam custos ao sistema público e ao próprio judiciário. Aí também deve ser matéria de conscientização. Trouxe aqui rapidinho, finalizando, viu? Eu sei que eu estou esgotando um pouquinho o tempo, mas o material é farto. Eu trouxe aqui uma pinceladazinha do que nós já conseguimos obter com esse trabalho lá no município de Barbacena, para que não fique só na palestra. Trouxe aqui, em 2013, o município de Barbacena conseguiu essas decisões judiciais que eu trouxe. Indeferindo as liminares, que também pode ser chamado de tutela antecipada, para quem não sabe, numa delas, o juiz falou, somente deve ser concedidas em casos excepcionais. Indefiro o pedido liminar, recomendo que a parte requerente procure a unidade básica de saúde do posto de saúde mais próximo de sua residência para requerer o atendimento que pleiteia. Na de baixo, que também é muito interessante. O medicamento é excepcional e de alto custo. De modo geral, os medicamentos excepcionais, geralmente de alto custo, devem ser requeridos à União e ao Estado, conforme protocolos de gestão compartilhada, cabendo aos municípios os medicamentos de assistência básica. Essa também é muito legal.
o pedido da autora está instruído com receituário médico particular, cujas declarações não indicaram o uso de medicamento X, uma das opções de medicamentos alternativos disponibilizados pelo poder público. Ou seja, a pessoa pediu um medicamento que existe um que está lá no SUS, sem resultado satisfatório. Então, os prejuízos que o agravante teria que suportar, que é o município, né, com custeio, caso mantida essa ordem, seria aí piores do que a decisão, do que o benefício que conseguiria. Aí vimos ali embaixo, não pode o Poder Judiciário interferir na política de saúde estabelecida pela administração, impondo ao município o cumprimento de uma obrigação que não é sua, como pretende a parte autora. Finalizando, deve o paciente demonstrar que nenhum dos fármacos disponibilizados pelo SUS atende ao seu caso, para demandar medicamento excepcional. A última, número 5, a petição inicial inepta por trazer pedido genérico de tratamento. A competência para o tratamento de suposta enfermidade que se pretende diagnosticar é do Estado de Minas, diante de seu caráter excepcional. Então, temos aí alguns exemplos de que essa conscientização, essa mudança de conduta traz benefícios, e muitos benefícios que são aproveitados aí pelo município. Eu fecho aqui com algumas palavras, né, um poema que eu trouxe de Barbacena, que diz o seguinte: quisera eu um dia disponibilizar toda a saúde que o povo precisa. Quisera eu um dia conceder mesmo ao mínimo enfermo o conforto que reclama. Quisera eu ajustar que não haverá mais fome, que não haverá mais insegurança, que não haverá mais falta de educação, que não haverá mais injustiças, que os direitos serão resguardados, que todos os deveres e obrigações serão legalmente exequíveis. Quero eu, para isso, através de nossas atitudes públicas, caminhar para esse destino, trabalhar para essa finalidade. Assinado eu, Tiago Siqueira Mota. Muito obrigado aos presentes.